dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 13. Olha que interessante. Industrialização nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Peguem aí a apostila de vocês a partir da página 104. No capítulo anterior, nós estudamos que a Revolução Industrial teve início na Inglaterra por volta de 1750, ou seja, na metade do século XVIII. Vocês sabiam que aqui no Brasil a industrialização só ocorreu quase 200 anos depois? É isso mesmo, aqui no Brasil a industrialização se fortaleceu por volta de 1930. Assim mesmo, as atividades econômicas eram dispersas pelo território. Por exemplo, na nossa região sudeste destacava-se o café. Na região norte, as drogas do sertão, como o látex, o cravo, castanha do Pará, urucum, guaraná e outros produtos mais. No sul, era a carne, a indústria têxtil e pequenas agroindústrias. Tirando o nosso sudeste, o sul, as outras regiões eram consideradas arquipélagos econômicos regionais. Por quê? Porque tinham as suas economias totalmente isoladas, não havia integração. Até porque os sistemas de transportes eram muito precários. No ano de 1929, lá nos Estados Unidos, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso causou uma crise terrível, atingindo cerca de 80% dos países. É a chamada crise de 1929. Essa crise de 1929 atingiu o Brasil da seguinte maneira: o Brasil era um grande exportador de café para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em crise, deixaram de comprar o nosso café, causando a crise na cafeicultura, onde a elite cafeeira se viu em apuros, em dificuldades. Muitos deles quebraram, o desemprego foi muito grande, a crise foi muito feia. Acontece que alguns dos barões de café que formavam essa elite haviam guardado um bom dinheiro, foram investindo nas fábricas. Observem aqui, com a crise da cafeicultura, decorrente da crise de 29, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, os barões de café passaram a investir em fábricas aqui na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. Aqui temos uma foto que ilustra a crise de 1929. Aqui eu escolhi para vocês dois casarões em São Paulo, capital, dos barões de café, dessa elite cafeeira. E aqui uma foto de uma fábrica, que hoje nós usamos o termo indústria. Na época era fábrica. Região sudeste e a industrialização. Das 5 regiões brasileiras, norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, por que a região sudeste é a mais industrializada? Foi por acaso? Não, não foi por acaso. Existiram fatores determinantes. Veja, a elite brasileira não era formada pelos barões de café? Sim, que tinham muitas fazendas, principalmente no estado de São Paulo? Também. Essa elite já vivia no estado de São Paulo, principalmente na capital, São Paulo, e ali que essa elite detinha tanto capital, dinheiro que foi investido nas primeiras fábricas. Segundo motivo, a complementaridade industrial. As indústrias automobilísticas que se instalaram no Brasil atraíam outras menores que forneciam peças e ferramentas. As refinarias de petróleo atraíam as indústrias petroquímicas. Até por uma questão de sistema de transporte, era lógico que elas se concentrassem no mesmo local. Terceiro e último motivo: concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura industrial no Sudeste. Por quê? Porque os recursos estatais eram escassos, eram poucos. Não era possível para o governo investir em diversas regiões brasileiras. Então ele acabava concentrando onde já existiam as ferrovias, no estado de São Paulo, por causa da cafeicultura, onde existiam os portos, por onde escoava o café brasileiro. Então foi mais fácil aproveitar a infraestrutura que já existia e investir nela do que começar meio que do zero em outras regiões. Dispersão industrial pelo território. Aqui vai explicar que
Na década de 1980, começou a ocorrer no Brasil a dispersão das indústrias por todo o território brasileiro. Antes desse período, as indústrias se concentravam na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. Por determinados fatores, as outras regiões brasileiras passaram a disputar a instalação dessas indústrias. Olha que legal! Com a construção de hidrelétricas nas regiões norte, a famosa Tucuruí, e no nordeste, várias hidrelétricas no Rio São Francisco. Segundo fator, guerra fiscal entre municípios e estados com redução de impostos e cessão, doação de terrenos. Ou seja, estados e municípios passaram a disputar a instalação dessas indústrias, oferecendo o quê? Redução de impostos, muitas vezes a isenção de impostos. Muitos ofereciam, doavam os terrenos para a instalação das indústrias. Terceiro fator, busca de mão de obra mais barata em outras regiões. Mão de obra é uma questão muito importante. O custo da mão de obra é também um fator decisivo na hora de instalar, é um dos fatores locacionais muito importantes, como nós vimos no capítulo anterior. Então, enquanto aqui na região sudeste a mão de obra é considerada um pouco mais cara, na região nordeste ela é bem mais barata. E esses estados ou regiões com mão de obra mais barata acabaram atraindo mais e mais indústrias. Tanto nos países desenvolvidos como nos países emergentes, como é o caso do Brasil, é uma tendência de desconcentração industrial. O que significa isso? Antes, as sedes das indústrias preferiam as capitais, as grandes cidades. Hoje em dia não é mais assim. Por uma questão de preço, por uma questão de logística, por uma questão de salário, poluição e também de trânsito, as indústrias têm mostrado preferência para cidades de médio porte. Observem, aqui a imagem de uma importante hidrelétrica da região norte, a usina hidrelétrica de Tucuruí. Aqui, essa imagem representa a guerra fiscal. Quem fizer a melhor oferta em termos de redução ou isenção de impostos, leva a indústria. E essa imagem mostra direitinho como funciona o processo aqui de busca de mão de obra mais barata. Observe o chefe demitindo um funcionário e contratando outro com uma redução de salário de 38%. Olha o pezinho aqui no ex-funcionário, no ex-colaborador. A crise do café e a industrialização. Para reforçar o que eu disse agora há pouco, com a crise de 1929, com a crise nos Estados Unidos, houve aqui no Brasil a crise da cafeicultura. Foi uma consequência da crise dos Estados Unidos. Vocês devem estar se perguntando, o que a Cléo está fazendo com essa cestinha de ovos? O que tem a ver com a indústria? Tem tudo a ver. Existe um ditado popular que é muito preciso, que diz: não devemos colocar todos os ovos numa única cesta, porque se eu fizer isso e acontecer um acidente, tudo que eu tenho se perde. Ao passo que, se eu colocar alguns num local, outros num outro e outros num terceiro lugar, e acontecer um acidente com alguma dessas partes, eu ainda terei os outros. Isso equivale a dizer que, quando eu coloco tudo que eu tenho, todos os meus investimentos num único lugar, se esse investimento der errado, eu perco tudo, eu fico sem nada. E essa crise de 1929 nos Estados Unidos, 1930 aqui no Brasil, mostrou a duras penas que esse ditado é verdadeiro. Todos os grandes produtores de café que investiram toda a sua fortuna, mais e mais fazendas de café, com essa crise da cafeicultura, perderam tudo. Alguns tinham diversificado, alguns tinham investido já uma pequena parte nas fábricas. Esses conservaram parte da sua fortuna. Os agricultores perceberam que não deviam investir toda a sua riqueza, toda a sua fortuna na monocultura, que deveriam diversificar, só reforçando os motivos já vistos agora há pouco. Concentração da elite cafeeira, os barões de café nos centros urbanos do Sudeste, interior de São Paulo, investiram nas fábricas. A infraestrutura para o escoamento da produção, que eram as ferrovias e portos, foram também aproveitados. Grande disponibilidade de mão de obra imigrante,
porque com a crise na cafeicultura, grande parte dos imigrantes italianos que vieram para o Brasil no intuito de trabalhar na cafeicultura foram redirecionados para as fábricas. Muitos desses imigrantes só tinham conhecimento sobre a rotina de uma fábrica, já conheciam ferramentas e algumas técnicas e foram aproveitados para trabalhar nessas fábricas. Aqui uma foto mostrando essa elite cafeeira, os barões de café, as ferrovias dos anos 30 e as primeiras fábricas. Governos de Getúlio Vargas. Aqui eu uso o plural governos porque foram em dois momentos distintos. Observem o primeiro período, que longo de 15 anos, de 1930 até 45, e o seu segundo governo de 51 a 54. A política adotada por Getúlio Vargas foi a substituição das importações, porque o mundo estava em guerra. Por isso nós dizemos que a industrialização brasileira foi forçada. Ela surgiu de uma necessidade, já que não dava para importar. Em seu governo, Getúlio Vargas fez uma forte intervenção na indústria, criando uma infraestrutura para a indústria brasileira. Veja, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, uma importantíssima indústria siderúrgica. A Petrobras, criada em 1953, e a Companhia Vale do Rio Doce, com sede no Rio de Janeiro, e que em 1997 foi privatizada e agora se chama Vale. A Vale, aquela Vale do acidente em Mariana em 2015 e em Brumadinho 2019. Lembram? Governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, ou JK, governou o Brasil de 1956 a 1961. Em seu governo, houve um grande crescimento econômico no Brasil, um grande desenvolvimento em função do seu plano de metas, onde ele prometeu e cumpriu grandes investimentos estatais na agricultura, saúde, educação, energia, transportes, mineração, construção civil, justamente para atrair as empresas multinacionais, o capital estrangeiro para o Brasil. Seu lema de governo era 50 anos em 5. O que significava isso? Ele prometia que nos seus 5 anos de governo, ele traria um desenvolvimento para o Brasil equivalente a 50 anos. Só que tudo isso teve um custo. Para investir em grandes obras, na produção de infraestrutura, o Brasil não tinha capital. Foram feitos grandes empréstimos junto a organismos internacionais, principalmente com os Estados Unidos. Então, junto com o desenvolvimento, cresceu aqui a nossa dívida externa. Aqui temos a foto de Juscelino Kubitschek, que fez a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, contando com o famosíssimo arquiteto Oscar Niemeyer, brilhante, e o urbanista Lúcio Costa, que planejou a cidade no formato de avião, o grande eixo monumental, que corresponderia ao corpo do avião, e as asas norte e sul. Aqui o Palácio do Planalto, e aqui em seu pronunciamento, falando da importância das rodovias. A industrialização no governo JK. Como eu acabei de dizer, os investimentos estatais na infraestrutura foram direcionados para as rodovias. Um Brasil moderno era um Brasil com rodovias, deixando a política das ferrovias de lado. Todo o seu investimento deu certo, porque o Brasil conseguiu atrair muitas indústrias estrangeiras para cá. Indústrias automobilísticas, químico-farmacêutica, indústrias de eletrodomésticos. Em seu governo, havia um tripé. Imaginem, 3 eixos fundamentais formados pelo capital privado nacional, ou seja, os empresários brasileiros que quisessem investir. Onde? Em bens de consumo não duráveis. O capital estatal, com os investimentos do governo nas indústrias de produção. Terceiro e último pilar, o capital estrangeiro, forte e poderoso, para investir nas indústrias de bens de consumo duráveis, principalmente automóveis. Aqui, a política de JK voltada para o sistema rodoviário, a indústria nacional de bens de consumo não duráveis, no caso aqui é uma indústria de bebidas da época, de refrigerantes, e aqui o capital estrangeiro, a vinda de indústrias automobilísticas, que é o nosso próximo tema. JK e as indústrias automobilísticas. Primeiro, eu preciso explicar para vocês que existe uma grande diferença
em uma indústria montadora de automóveis, com peças vindas de um outro país para uma indústria que passa a produzir no país o automóvel, pelo menos grande parte do seu processo. Então é isso. Observe, a GM do Brasil, ou General Motors do Brasil, veio para o Brasil e começou apenas a montar os automóveis com peças importadas dos Estados Unidos em 1925. Somente em 1958, dentro do governo de JK, a GM passou a fabricar aqui os automóveis, pelo menos boa parte de seus automóveis. Na fábrica em São José dos Campos, e JK esteve presente na inauguração desta fábrica. Já a Volkswagen veio para o Brasil em 1953. A Volkswagen, como vocês já devem saber, é uma multinacional alemã. Ela veio para o Brasil no intuito de montar os automóveis aqui com peças vindas da Alemanha. E somente no ano de 1957, a fábrica de São Bernardo do Campo passou a produzir grande parte das peças dos automóveis. A inauguração oficial da Volkswagen do Brasil foi no ano de 59, com a presença do ilustre presidente JK, desfilando pela fábrica em um Fusca conversível. Estava ele, o governador do estado de São Paulo, o presidente da Volkswagen do Brasil e o presidente da Volkswagen da Alemanha. E assim eu encerro nossa videoaula, lembrando que Getúlio Vargas foi um grande estadista e JK também. Os dois tiveram erros e acertos, mas nesse momento, o que importa para a geografia foram as contribuições de ambos para a industrialização brasileira, tá? Meus amores, eu me despeço por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Tchau!